A nossa história se inicia numa cidade escura. Nos olhos do protagonista refletem a maldade sofrida. Ele foi abandonado desde seu nascimento e sempre foi tratado como um animal. Sobreviveu sozinho e não confiava em ninguém. E claro, não havia motivo para amar o mundo. Em janeiro de 2020, o mundo mudou para algo parecido como um jogo. Dungeons surgiram de todos os lugares. Monstros começaram a aparecer dessas dungeons. E as cidades foram destruídas. E muitas pessoas morreram. Entidades divinas chamadas de Nimbus também surgiram. E essas escolheram poucas pessoas para dar um poder especial, chamado de autoridade. As pessoas que receberam essa autoridade despertaram como jogadores, que podiam destruir as dungeons. A população acreditava que aqueles com esses poderes especiais podiam salvar o mundo, mas os jogadores se aproveitaram do caos para realizar os seus desejos. Nessa situação, as pessoas pensaram que era o fim. Entretanto, para Kim, o nosso protagonista, o mundo era o mesmo de antes, onde não podia se confiar em ninguém. Ao mesmo tempo que conheci Si Jun-Lee, o maior dos 7 heróis, um cavaleiro selecionado pelo Escudo da Luz, o jogador mais poderoso do mundo. Ele protegia pessoas mais fracas dos monstros, a qualquer custo. Para salvar o mundo, ele empunhava uma espada. Um por um, os heróis começaram a se reunir ao redor dele, com o objetivo de salvar o mundo. Essa foi a primeira vez. Pela primeira vez eu encontrei companheiros em que podia confiar. Se fosse com eles, eu pensei que poderia mudar o mundo. Agora, na última batalha, na porta da sala do boss da última dungeon, nosso menino foi traído. Jun-Lee havia enfiado a espada Balmond no bucho do nosso menino. E com o efeito da maldição da espada, ele havia perdido 90% das defesas e resistência. Neste momento, uma mulher aparece das sombras. Por que você ainda não entendeu? Tudo desaparecerá quando o jogo terminar. Toda a autoridade, itens, as dungeons, tudo que conquistamos, não haverá motivo para as pessoas nos obedecerem. O veneno que você recebeu ao ser perfurado pela Balmond é incrível, já que o veneno da víbora foi o bastante para os outros. Eles confiaram em vocês e queriam salvar o mundo. Vocês descartaram eles porque estavam no caminho? Isso mesmo, você entendeu bem rápido. O caçador de dragões, o terrível, John George, o rei dos mortos-vivos. Agora, desse jeito, vamos conseguir controlar o mundo que queremos. E o nosso menino é abandonado ali para morrer envenenado. E no fim, não havia ninguém em quem poderia confiar. Iniciando o jogo. Então vemos uma luz no fim do túnel, um carro do exército saindo do túnel. E Kim desperta assustado, procurando o ferimento na barriga. Ele vê seus antigos aliados à sua frente, e o Motora se assusta, mete o pé no freio e dá um drift com a carroça. Era vários orcs quebrando os carros na sua frente, e o Motora, com o cu na mão, avisando: são orcs, na estrada, pegue suas armas e saiam. Os soldados rapidamente saem do carro. Os orcs, percebendo a movimentação, já preparam um ataque. E avançando em direção aos soldados, o responsável pela operação começa a organizar a estratégia de batalha, mas o prota passa igual uma bala por eles e já senta o dedo no primeiro orc. Os outros orcs avançam, mas é só para facilitar a vida do prota. Que o menino tá caputo. Cadê o juiz nessa porra? Oi, meu chapa. O último sobrevivente deles, vendo a malemolência do nosso rapaz, tenta fugir Perdão aí, foi mal? e cai igual um casco de banana. Os outros soldados ficam sem reação ao ver aquele show na sua frente e ficam se perguntando se isso é mesmo possível, uma pessoa sozinha fazer isso tudo. Então nosso menino, com aquela sensação em seu corpo, percebe que não está em um sonho e ele realmente voltou ao passado. O responsável pela operação vem tirar satisfação com ele, mas ele simplesmente o ignora e passa reto. Sentando-se num caixote ao lado do carro, ele se lembra dos alvos da sua vingança. Daí, a notificação aparece, despertando como jogador. Calma, caralho, que eu tô aqui! E dessa vez, 3 Nimbus estendem as suas mãos, e aparecem 3 classes diferentes. E dentre elas, tinha uma de agente do mundo das sombras, que era capaz de controlar feitiços e maldições e venenos, e além de invocar um exército das sombras. Diferente de outros Nimbus, esse dá um poder onipotente. Isso resultou em um jogador monopolizando a maior parte dessa autoridade. John George, ou melhor, o Rei dos Mortos, sendo favorecido por esse agente, se tornou um jogador mais forte. Se Jun-Lee é considerado um herói, ele seria considerado um demônio. E para matar esse monstro, eu analisei e pesquisei o seu Nimbus. Então nos é mostrado o QG da Guilda Fênix, uma guilda que subiu até o 2º lugar no ranking da Coreia, usando todo tipo de método injusto. Graças a ela, os ideais nobres da Guilda Messias brilhavam ainda mais. Lá dentro do QG,
Vemos o nosso menino lendo o contrato e assinando, apesar de, claro, não ser um contrato tão favorável. Ao indagar como contestar suas habilidades, o recrutador saca 5 habilidades exclusivas do agente do mundo das sombras, o qual provaria ali na frente do recrutador diante dos seus olhos. Dentre elas, nosso menino vê uma por nome de sangue venenoso. Ela em si é até simples, pois transforma o sangue do usuário em veneno. Mas se utilizada combinada com um golem de sangue, ela maximiza a sua efetividade, tornando-se uma habilidade bem útil. Então ele a escolheu, rasgando aquela página de habilidade e ocorre um grande brilho. E ele adquiriu a skill Sangue Venenoso. O protagonista então se lembra de algumas pessoas do seu passado. E pensando que como ele voltou no tempo, eles ainda estão vivos e poderá vê-los novamente. No Parque Esportivo Gunnan, as pessoas das suas memórias estão se reunindo para seu primeiro trabalho. Quando com uma barulheira chega nosso protagonista, num fusquinha. Aí representou muito, hein? E com aquele ar de superioridade, eles vão na frente e o nosso menino vai atrás. Zé da Manga! E é mostrada a primeira missão deles, acabar com o ninho de goblins. A missão é Rank E, primeiro andar. Nosso menino nem se preocupa, pois já tem experiências de uma vida toda, então vai ser fichinha. Todos eles já se encaminhando para a entrada na dungeon. Ao entrar lá, todos eles ficam impressionados, pois literalmente é um novo mundo que se abre diante de seus olhos. O nosso protagonista vai investigar o local. O careca, chegando próximo de Kim, o pede para vistoriar a área, enquanto eles faziam a base. Nosso menino prontamente aceita e vai. Isso até impressiona o arqueiro. Então, eles estão me usando de isca, como previ. Lá na Guilda Messias, uma mulher fala: como estamos todos reunidos, vamos aproveitar a oportunidade para apresentar uma pessoa. E entrando, aquele homem misterioso se apresenta como Suzuki Yoshi, e Jun-Li se apresenta. E um maromba bate na mesa furioso, perguntando por que trouxeram esse idiota pra cá. E Suzuki o pergunta por que ele está irritado. Ainda guarda rancor da última vez, dando a entender que ele deve ter dado um pau no maromba. Jun-Li bota moral na casa. Daí a mulher Shin Hye-Park toma a palavra novamente, perguntando sobre o que foi falado mais cedo. E Suzuki responde que consegue localizar o item em 3 dias. Muda a cena e voltamos para o nosso protagonista rastreando os goblins. E se lembrando que essas habilidades ele aprendeu com ele, Suzuki Yoshi, o assassino da Guilda Messias. E pensando que vai usar essas habilidades para matar o seu antigo professor. Rapidamente uma pedra voando acerta uma árvore perto dele. Eram os goblins o atacando. E ele saca do seu inventário uma faca. E cortando sua mão ele espalha o sangue na lâmina. E falando como é acostumado a entrar no 7º andar da dungeon sozinho, esses goblins serviriam apenas para testar sua habilidade com sangue. Agora ele se quebra comigo. O goblin ataca gritando e ele simplesmente desvia. Porra, vai tomar no cu, não consigo bater no cara não, viado. E faz um pequeno arranhão no braço do goblin, mas o goblin continua atacando. Então ele vê que a sua habilidade ainda está muito fraca. Outro goblin pula para o atacar. E o nosso menino pula desviando desse ataque também. E ele joga a faca bem na testa de um dos goblins. Ele só tem ataque pra magoar o homem, velho. Dando um sorriso, se lembra que o padrão de ataque deles é muito fácil de prever, então fica muito tranquilo lidar com ele. Mas mesmo assim, se demorar muito, cada vez mais vai vir mais inimigos. E puxando do seu inventário, ele me saca um chicote. Esse chicote tem o poder de causar medo nos goblins. Chicote do mestre dos goblins. Ranking único. Requisito nível 1 ou superior. Pode instigar medo terrível nos goblins. Efeito: mais 5 de força quando equipado, 10% de aumento na base de dano de ataque, 30% de dano extra quando em combate contra goblins. O homem tem um preparo. Em outro local, aqueles 4 iam andando quando escutam um barulho nas suas costas, que era um ataque surpresa dos goblins. A maga assustada não consegue nem se defender. Esse cara é juvenil, é criança ainda. O careca aparece para proteger ela, matando o inimigo. Todos ficam alegres, o careca sorrindo, mas se atrapalha Fudeu, eu vou apanhar até amanhã por não conseguir tirar a espada daquele corpo. E os outros goblins o atacam e ele toma uma bordoada que cai igual um monte de bosta. Filha da puta ficou olhando em vez de me ajudar, esse corno. Os outros do grupo, morrendo de medo, vão o ajudar. Um goblin recebe um ataque crítico e cai no chão, mas era o nosso menino com uma cara de poucos amigos. O último dos goblins tenta escapar, mas
O chicote do protagonista o enforca ali mesmo. E com essa última kill, ele sobe de nível, uma janela de notificação aparece. O agente do mundo das sombras se interessou por você. Conquista, aquele que foi reconhecido foi obtido. Daí, ele fala que os idiotas ficam balançando a espada por aí, sendo que precisa apenas de um chicote. Ficam perdendo muito tempo neste lugar. Aí mostra aqueles 4 escondidos e muitos feridos, achando que o nosso prota já havia morrido. E ouvindo o grito de um dos goblins, eles já se levantam extremamente abalados e com muito medo. Mas era o nosso menino que subiu de nível novamente. Dessa vez ele recebeu uma habilidade, Soldado Esqueleto. Ao receber a notificação, imediatamente ele invoca o catálogo e pega a página de habilidade. Lembrando que no passado essa era a habilidade mais poderosa do antigo detentor desta autoridade. A única falha dessa habilidade é o fato de que apenas monstros que foram mortos pelo invocador poderiam ser usados como sacrifício. E rasgando aquela página, ele adquire a sua nova habilidade. E se aproximando daqueles cadáveres de Goblin, ele utiliza a sua habilidade. Daí um esqueletinho se levanta. E o prota, olhando para ele, diz que gostou dos olhos. Nosso menino, escorado numa árvore, vê o esqueletinho lutando contra os Goblins. E diz que está abaixo das suas expectativas. Pode ser por conta da sua mana baixa. E se aproximando da caverna dos Goblins, ele viu uma pilha de cadáveres empilhado em uma árvore. Já é noite e ao redor de uma fogueira vemos os 4 inconformados, pois na sua primeira missão está sendo um fracasso. A possibilidade de morrerem é grande. O careca, desesperado, tentando levantar a moral do pessoal, quando o arqueiro aponta para ele e diz: em cima de você. O careca havia subido de nível sem saber como. Ele diz que só pode subir de nível se algum membro do grupo ainda estiver lutando. Cena muda para uma tocha. Daí vemos que o nosso protagonista havia matado os vigias dos Goblins que estavam na boca da caverna e empilhado madeiras e ateado fogo. Os Goblins dentro da caverna começam a ser afetados pela fumaça e correm para a saída, se deparando com ela em chamas. E tentando sair, eles enfrentam aquela parede de fogo. E ali bem perto, conferindo o ponto do churrasco, estava o nosso protagonista. É possível ver um grande incêndio na floresta. A notificação do sistema aparece. O agente do mundo das sombras está satisfeito com a sua crueldade. Vendo aquela ruína, nosso protagonista se pergunta por que não apareceu ainda. E quando ia saindo, o esqueletinho percebe a movimentação nos entulhos. E de lá sai um monstro grande e verde. Esse era o campeão dos Goblins. Nosso protagonista se lembra que vários novatos foram mortos por causa desse cara. E puxando a espada do inventário, se prepara para o combate. Quando o esqueletinho o olha, nosso menino, entendendo as intenções do esqueletinho, entrega a espada para ele. E como um bom baiano, ele se escora na árvore e observa a luta. Nosso protagonista, impressionado, observa que o esqueleto está usando as suas técnicas de combate. E assim consegue botar aquele campeão dos Goblins de joelho. E com a movimentação rápida, o esqueletinho circunda e vai correndo por trás das costas. E pulando com o mesmo ataque que o seu invocador fazia na sua vida anterior, mata o monstro. E com um sorriso no rosto, o nosso protagonista se admira pelo fato deles conseguirem copiar o estilo de luta. Lembrando que na sua vida passada não havia ninguém que o pudesse derrotar no X, pois ele usou todo tipo de arma. Após esse feito, outra janela aparece. O agente do mundo das sombras o parabeniza por sua conquista e por isso lhe enviou uma página de habilidade lendária. Lá fora, no posto de observação da entrada da dungeon, alguém grita que a dungeon foi limpa. O responsável pela entrada se assusta pelo fato de conseguir limpar ela em apenas um dia. E saindo de lá, aqueles 4 todos machucados. Ali, já recebendo tratamento na ambulância, o responsável pela missão aparece perguntando pelo 5º membro. E para a surpresa de todos, nosso prota sai bem de boa e segue seu caminho. O careca fica indignado. Como que ele conseguiu limpar a dungeon sozinho? Páginas dos jornais mostram a grande reviravolta ocorrida pelas dungeons na economia global, com resultados negativos e os jogadores querendo se aproveitar dessa ocasião para lucrar. E vários telejornais relatam o feito da Guilda Messias, que foram os primeiros a limpar uma dungeon com 5 andares. E vemos num bar o careca criando boatos sobre o nosso protagonista, falando que os seus ferimentos dele e da sua equipe foram ocasionados por quererem salvar aquele novato que era muito imprudente nas batalhas. Mudando de local, vemos o nosso protagonista que está montando uma espécie de teia de informações e falando que desta vez não irá se aproximar de Chun-Li. Antes que ele receba o interesse dele, precisa ficar mais forte e precisa conectar as provas partindo de onde tudo começou.